A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre as lições da revista da Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Nós estamos estudando o quarto trimestre deste ano, 2024, e estamos aí agora estudando hoje a segunda lição desse último trimestre do ano de 2024. E estamos com uma série de lições nesse último trimestre do ano, quarto trimestre, estudando aqui sobre as promessas de Deus. Esse é o tema que estamos estudando durante esse trimestre, as promessas de Deus, e temos aqui, mais na continuação, no sumário, confie e veja, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Estamos estudando uma série de lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato, falando sobre as promessas de Deus nas suas mais variadas situações, Então, já na semana passada tivemos uma lição introdutória falando sobre as promessas de Deus. A lição 2, que vamos estudar hoje, dando continuação a esse tema, vamos estudar sobre as promessas de Deus para Israel. Aquelas promessas que Deus fez voltada para Israel, para os descendentes de Abraão. Então, temos aqui um assunto muito interessante, até porque o povo de Israel, a nação de Israel, nós entendemos como sendo o relógio de Deus. Israel é o relógio de Deus. Nós temos, desde o Antigo Testamento, Deus fazendo promessas e trabalhando na descendência de Abraão. E a Bíblia ainda nos reserva muitos acontecimentos, promessas que Deus tem a cumprir ainda com essa descendência de Abraão. Nesse caso específico aqui, estamos falando do povo de Israel, que é o povo da promessa. Porque Abraão tem muitos descendentes. Abraão tem muitos descendentes. Nós temos ali no Oriente Médio as nações que estão ali, que na sua grande maioria são descendentes direto de Abraão, são filhos de Abraão. Mas no meio daquelas nações ali, tem uma nação que está existindo, sobrevivendo e resistindo ao tempo por conta de promessas específicas que Deus fez a eles. E essa nação é o povo de Israel. Então a lição de hoje ela vai ser muito importante para nos ajudar a compreender que promessas são essas que Deus fez ao povo de Israel, o que falta se cumprir, e nós vamos compreender na lição de hoje como é que se desenrolou, como se desenvolveu esse projeto que Deus estabeleceu para este povo chamado povo de Israel. Vai ser uma lição muito interessante, até porque estamos vivendo um momento histórico aí para a humanidade. O povo de Israel, hoje estabelecido ali na sua terra, desde 1948, está enfrentando hoje umas lutas, umas batalhas difíceis, nós sabemos disso. A todo momento Israel é ameaçado de ser destruído, e nós vamos compreender na lição de hoje aqui, a lição vai nos ajudar a compreender por que isso não acontece, por que Israel não é destruído, porque Deus tem uma promessa para com esse povo. Deus tem um projeto, uma promessa irrevogável, uma promessa que ela independe das circunstâncias, ela independe dos homens. É uma promessa que Deus fez a esse povo e ele vai fazê-la cumprir, ele vai fazer essa promessa se cumprir na vida desse povo. Tá certo? E vamos aprender por que disso. Bom, o título da lição é As Promessas de Deus para Israel. O nosso textual diz assim: e abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual a relação que esse texto bíblico tem com o título da lição? Bom, esse versículo que nós lemos no texto áureo, inclusive ele também está aqui na leitura bíblica em classe, está diretamente relacionado com o povo de Israel, porque aqui nós temos uma promessa que Deus fez a Abrão, ou a Abraão. E a promessa que Deus fez a Abraão, ela veio ter seguimento, né? Ela teve o seu cumprimento, ela prosseguiu na vida de Isaac, o seu filho, que ele teve com Sara, prosseguiu na vida de Jacó e nos descendentes de Jacó. Então, quando nós falamos de promessas de Deus feitas a Abraão, as promessas que Deus fez a Abraão, parte delas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda se cumprirão na vida do povo de Israel, porque o povo de Israel eles são os descendentes de Abraão, os descendentes da promessa, os descendentes que herdaram de Deus as promessas, tá certo? Deus selecionou essa linhagem de Abraão para abençoar. Deus escolheu essa linhagem de Abraão para conceder bênçãos extraordinárias. Então, essa promessa divina, ela vai ter o seu cumprimento completo, a sua conclusão, em um momento da história. E isso é algo que Deus determinou que vai acontecer. Agora, nós vamos aprender muitas coisas interessantes relacionadas a essa eleição, né? Porque Israel é um povo eleito de Deus, mas apesar de ser um povo eleito de Deus, isso não significa que todo Israel alcança a salvação. Não significa. Porque embora a eleição que nós estamos tratando aqui, ela tem um caráter nacional, mas nós vamos observar aqui que aquelas gerações do povo de Israel que se rebelaram, que se tornaram incrédulas, que se tornaram desobedientes para com Deus, sofreram as consequências do seu pecado como um ímpio qualquer. Sofreram as consequências do pecado. Então, a promessa de Deus, ela permanece para o povo de Israel, mas muitas gerações não alcançaram as bênçãos, os privilégios, os benefícios. Muitas gerações do povo de Israel deixaram de ser abençoadas por causa da sua desobediência e da sua incredulidade. Tá certo? É só a gente olhar, por exemplo, aquela geração que saiu do Egito. Deus prometeu que iria conduzir o povo de Israel pelo deserto e iria levar a terra prometida. Prometeu. Deus cumpriu? Sim, Deus cumpriu. Mas não com aquela mesma geração que saiu do Egito. Por quê? Porque no decorrer da caminhada pelo deserto, essa geração se tornou murmuradora, rebelde, desobediente, incrédula, e por causa dos seus pecados, toda aquela geração pereceu no deserto, com exceção de Josué e Calebe. E uma outra geração surgiu, né, de homens formados para tomar posse da promessa. Então, Deus cumpriu a promessa para o povo de Israel? Sim, Deus cumpriu. Mas Deus cumpriu na segunda geração e não na primeira. Mas por quê? Porque embora Deus havia determinado que ia fazer isso, mas a primeira geração deixou de tomar posse da bênção porque eles assumiram uma posição como ímpios, como rebeldes. E aí a situação deles ficou condicionada ao seu estado espiritual. Deu para os irmãos compreenderem? Então, é interessante você observar isso, que Deus tem promessas para os descendentes de Abraão, mas muitos descendentes de Abraão não tomam posse, não vivem os privilégios dessas bênçãos de Deus, não desfrutam. Muitos deles não alcançam a salvação. Mas não são descendentes de Abraão? São, fisicamente falando, humanamente falando, mas não vivem a fé de Abraão, não são
seguidores dos ensinamentos, dos princípios que Abraão deixou para eles, e uma vida de fé e de obediência a Deus. Bom, a nossa verdade prática diz assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. E nós vamos observando, a verdade prática já nos ajuda a compreender um pouquinho melhor. Então nós temos promessas de Deus para o povo de Israel, mas temos também no decorrer da história do povo de Israel quedas, fracassos de muitas gerações. E esses que caíram, que fracassaram, automaticamente ficaram impossibilitados de tomar posse da bênção, mas a promessa continua de pé. E ela será recebida por aqueles, as promessas de Deus se cumprirão por aqueles que aqui nós classificamos como remanescentes, como aqueles que, no fim de tudo, permanecerão fiéis ao Senhor, seus corações se converterão a Deus e esses tomarão posse das promessas de Deus para as suas vidas. Tá certo? Bom, a nossa leitura bíblica em casa se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 3. O texto diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fica muito claro nesses versículos que nós lemos aqui, o chamado de Deus para a vida de Abraão, Deus chamando Abraão para que ele fosse para uma outra terra. Deus promete dar essa terra à descendência de Abraão. E é interessante que nós temos aqui uma série de bênçãos que acompanhará Abraão e a sua descendência. No versículo 2 ele diz: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, Deus está dizendo aqui que Abraão seria uma bênção para as nações. Abraão seria um canal de bênção para outros povos. E no versículo 3, Deus fala: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo aqui para Abraão que a geração dele, os descendentes de Abraão, iriam se tornar o centro das atenções. O mundo, a humanidade, iria girar em torno da descendência de Abraão. Aqui nós temos, inclusive, uma alusão muito interessante ao próprio Senhor Jesus. Por que não? Porque quando a Bíblia diz que as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas através da descendência de Abraão, fica muito claro que isso iria acontecer não somente através de Israel, mas principalmente através daquele que viria do meio do povo de Israel, que seria o Messias, o Salvador. Então, o versículo 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a descendência de Abraão seria o centro das atenções no mundo. E aqueles que abençoarem serão abençoados. E aqueles que amaldiçoarem a descendência de Abraão, consequentemente, também seriam amaldiçoados. Porque Deus escolheu, elegeu a descendência de Abraão como, na verdade, o centro, a fonte de toda sorte de bênçãos para a humanidade. É claro que isso tem o seu cumprimento, o seu ponto culminante em Jesus, que é descendente de Abraão, e, na verdade, o mundo, né, as bênçãos que o mundo pode alcançar
estão condicionadas a receber o Senhor Jesus, a crer no Senhor Jesus. O mundo seria um mundo muito melhor se toda a humanidade cresce e recebesse Jesus como Salvador de suas vidas, né? O que lamentavelmente não acontece. Então nós temos aqui uma definição de que o mundo iria girar em torno da descendência de Abraão. A descendência de Abraão seria o centro das atenções. E dependia, toda a humanidade vai depender, toda a humanidade vai passar a depender de fato dessa descendência. Se amaldiçoarem, serão amaldiçoados. Se abençoarem, serão abençoados pela descendência, através da descendência de Abraão. Tá certo? Bom, Romanos capítulo 9 é a outra parte aqui que nós temos na leitura bíblica em classe. Nós temos aqui capítulo 9, versículo 1 até o 5, que diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência do Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Bom, temos aqui no capítulo 9 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo começando a falar, né, o capítulo 9, 10 e 11 do apóstolo Paulo aqui aos Romanos, são 3 capítulos que estão tratando de um tema só. Nós estamos tratando aqui sobre a eleição de Israel, a rejeição parcial de Israel e depois o cumprimento das promessas de Deus a Israel. Capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 de Romanos está tratando sobre esse assunto. Inclusive, aconselharia os professores a lerem todo o capítulo 9, todo o capítulo 10, todo o capítulo 11 da carta aos Romanos, para que você tenha uma noção melhor do que o apóstolo Paulo estava trazendo aqui para a igreja. Paulo estava falando aqui sobre assuntos muito complexos e de grande importância. Paulo estava aqui fazendo alusão à promessa de Deus para a nação eleita, que era Israel, mas ao mesmo tempo que essa nação era eleita, ele fala sobre a rejeição de gerações inteiras por conta da incredulidade do pecado, né? E ele depois fala sobre a salvação, o cumprimento das promessas de Deus a essa nação, sendo que ele deixa bem claro que o cumprimento dessas promessas não será sobre todo Israel, mas será sobre aqueles que no final de tudo, finalmente reconhecerão a salvação e a justiça pela fé em Cristo Jesus. Tá certo? Então é interessante que vocês aí estudem com muito cuidado esses versículos aqui, esses capítulos inteiros, né? Nós temos aqui no versículo 4, o apóstolo Paulo falando sobre as bênçãos que estão reservadas para o povo de Israel, mas que boa parte do povo de Israel tem rejeitado. Ele fala sobre a adoção de filhos, a condição de serem chamados de filhos de Deus, a glória, os concertos, os pactos, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Então ele está falando aqui de um pacote de bênçãos que Deus reservou para a nação de Israel, mas que infelizmente foi rejeitado por muitas gerações. O capítulo 9 começa com o apóstolo Paulo falando da sua tristeza, porque ele era judeu também. Ele era da tribo de Benjamim. E ele fala da sua tristeza de ver aquela geração de judeus rejeitando a Jesus. Então ele traz ali o plano de salvação
que o Senhor preparou para nós nesse tempo presente, através de Cristo Jesus, e ele diz aqui que ele, como judeu, ele alcançou essa salvação, mas ele lamenta o fato de que boa parte dos seus contemporâneos não estavam abraçando esta fé. E aí no capítulo 10, né, ele fala que ele discute a questão da eleição. No capítulo 9, fala da promessa divina. Ele deixa bem claro no versículo 27 do capítulo 9 que nem todos os judeus são salvos. Ele deixa bem claro aqui no capítulo 9, versículo 27, que a salvação ela está preparada para o remanescente. Nem todos são salvos. Olha o que ele diz aqui no versículo 27. Romanos capítulo 9, versículo 27. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, no capítulo 9, ele trata dessa questão. Ele trata desse assunto. Lamenta que muitos conterrâneos e contemporâneos dele não estavam abraçando a fé, portanto, estavam fora do plano da salvação. Que nesse caso aqui, não era possível ser alcançado através da observância da lei. Aí ele entra no capítulo 10 falando sobre esse assunto. Ele fala sobre a justiça de Deus que nós podemos alcançar, mas não através da observância da lei, não observando a lei, não obedecendo a lei, porque pela lei ninguém podia ser salvo. Mas ele fala que a salvação seria unicamente possível alcançar, a justiça de Deus só era possível alcançar pela fé, crendo no sacrifício do Senhor Jesus na cruz e crendo que o sacrifício de Cristo na cruz foi um sacrifício vicário, substitutivo, ou seja, Jesus morreu por nós, nos substituindo na cruz. Os nossos pecados foram cravados em Cristo Jesus na cruz e nós recebemos a justiça de Cristo em nossas vidas. Portanto, somos justificados dos nossos pecados. Somos pecadores, mas pecadores justificados. E somos justificados não por observar a lei, não por ter a lei, mas somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E ele fala, o apóstolo Paulo esmiuça esse assunto no capítulo 10. Quando chega no capítulo 11, ele fala sobre a inclusão dos gentios dentro do plano da salvação. Esse plano inclui gentios e judeus, né? Dos dois povos, Deus fez um povo só, a igreja, e ele fala sobre o futuro de Israel. Ele diz que no futuro Israel alcançará a justiça também, a salvação, sendo que não todo Israel, né? Ele está falando aqui daqueles que são chamados remanescentes, que de fato estarão se convertendo e recebendo o Senhor Jesus como Salvador. Porque a salvação, ela gira em torno de Cristo. A salvação, ela vem através do Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? O simples fato de nascer como descendente de Abraão não é suficiente para você tomar posse das promessas. O simples fato de ser descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, não fazia de ninguém uma pessoa salva. Era preciso mais do que isso. Era preciso vivenciar, crer nas promessas que vêm através de Cristo Jesus. Tá certo? Bom, nós temos agora aqui os objetivos da lição, né? Quais são os objetivos da lição? Primeiro, detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal, que testemunha os feitos de Deus entre as nações. Segundo, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. Terceiro, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Agora nós vamos aqui para a nossa leitura bíblica em classe, né? O nosso comentário da lição.
que está dividido em 3 partes. No primeiro tópico, o comentarista fala sobre Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Então ele mostra aqui para nós que as promessas que Deus tem para se cumprir em Israel, elas passaram a existir lá em Abraão, quando Deus chamou Abraão. E o que é que nós temos aqui? No versículo 2, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe. Far-te-ei uma grande nação. Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Mas é importante que vocês entendam que Deus fez várias nações de Abraão. Deus fez várias nações. Aqueles povos árabes que nós conhecemos lá no Oriente Médio são descendentes de Abraão. Tem ali várias nações descendentes de Abraão. Mas quando nós falamos aqui dessa grande nação, quando Deus fala aqui para Abraão, dessa promessa que ele queria cumprir em Abraão, Deus está falando de um povo específico, um povo eleito, descendente de Abraão, mas eleito, com promessas especiais para se cumprir na sua trajetória. E essas promessas estavam sobre Abraão, passou para Isaac e depois veio para Jacó. E de Jacó, essa promessa passou para os seus filhos. E assim vem se cumprindo, vem sendo transmitida ao longo dos séculos sobre os descendentes de Abraão. Tá certo? Então nós temos aqui, o comentarista colocou o seguinte: essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos. E sua esposa Sara era estéril. E aí o que Deus fez? Deus deu para Sara uma criança, um filho, já com seus 90 anos de idade. Veja como Deus trabalha, veja como Deus faz, veja como o nosso Deus é poderoso. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. As promessas de Deus não caem por terra. Se Ele prometeu, Ele cumprirá as suas promessas. Ele não falha. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Nós já estudamos sobre isso. Então, Deus prometeu a Abraão um filho, mas quando Deus prometeu, Abraão já tinha 75 anos. Sara já era uma mulher idosa também, e além disso, ela tinha o problema da esterilidade, ela era estéril. Só que, alguma coisa impossível para Deus? A promessa ainda demorou 25 anos para se cumprir na vida de Abraão e na vida de Sara. E Sara, com seus 90 anos, gerou a Isaac. Abraão teve outros filhos, com Quetura. Abraão teve um filho com Agar, antes mesmo de Isaac, né? Que deu origem a vários países árabes. Ismael, ela deu Agar deu a Abraão um filho, que era Ismael, mas não era o filho da promessa. Ismael não era o filho da promessa. Os filhos de Quetura não eram os filhos da promessa. O filho da promessa era aquele que seria dado por Deus a Abraão e Sara. O único filho que eles tiveram se chamou Isaac. E repousou a partir de então, a partir do momento que Isaac nasceu e cresceu, repousou, passou a repousar sobre ele todas as promessas que Deus havia feito a Abraão. Tá certo? Então nós estamos no segundo subtópico aqui. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Então nós estamos observando aqui que a promessa que Deus fez a Abraão, ela alcançava o lado humano, físico, mas também o lado espiritual. Israel seria uma nação próspera financeiramente, fisicamente, né? Mas não só materialmente. Ele seria uma nação, Israel seria uma nação
espiritual, seria a luz do mundo, seria uma referência de Deus na face da terra. Tá certo? Bom, terceiro subtópico, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Versículo 3, né? Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem os amaldiçoasse, né? Então, temos aqui o entendimento de que Deus determinou que iria fazer da descendência de Abraão uma nação que seria o centro das atenções e o centro influenciador de todas as outras nações. Bom, na sequência aqui nós temos o segundo tópico da nossa lição, onde o comentarista colocou aqui outras promessas a Israel. Quais são as outras promessas que nós temos nesta lição aqui relacionadas a Israel? Primeiro subtópico, a promessa de um filho a Abraão. Deus prometeu um filho para Abraão e esse filho se chamaria Isaque. Lembrando que Isaque nasceu de uma mãe que era estéril, mas Deus fez com que Sara fosse fértil mesmo na sua idade avançada. E no segundo subtópico nós temos a promessa de um filho a Isaque. É interessante você observar que Abraão recebeu a promessa com 75 anos e Sara, idosa também, estéril. Muito bem. Deus fez Sara gerar um filho no seu ventre. Com 90 anos, essa criança nasceu. Sara, sendo estéril, se tornou uma mulher fértil. Agora Isaque se casa com Rebeca e Rebeca também é estéril. Rebeca não tinha a idade avançada de Sara, mas ela era estéril. E diz a Bíblia que Isaque orou fervorosamente, está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 21, Isaque orou intensamente pela vida de Rebeca. E Deus operou um grande milagre, fazendo Rebeca se tornar uma mulher fértil, e ela teve a graça de gerar 2 filhos no seu ventre. Ela acabou gerando 2 filhos no seu ventre. Nós temos aqui, Gênesis capítulo 25, versículo 21, diz, Isaque orou instantemente ao Senhor, por sua mulher, por conta era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E ela concebeu 2 meninos. Ela concebeu 2 meninos no seu ventre. Ela passou a gerar 2 meninos. E aí tem aquele momento que ela reclama do desconforto que ela estava sentindo da sua gravidez, e Deus revelou para eles que eram 2 nações que estavam ali no ventre de Rebeca. Na verdade, 2 meninos que representavam 2 nações. E ali mesmo Deus já revelou que o maior serviria o menor. O que aconteceu? Deus escolheu um desses meninos para que as promessas que foi feita a Abraão e Isaque repousassem sobre ele. E a Bíblia diz que nasceu Esaú, nasceu Jacó, e Jacó acabou tomando posse dessas promessas que haviam sido feitas a Abraão. Foi transmitida para Isaque e agora passa a ser transmitida para Jacó, que depois passou a se chamar Israel, E essa promessa feita, que foi concedida a Jacó, a Israel, foi transferida para os demais filhos de Israel, tá certo? Bom, temos aqui, então, no primeiro subtópico, é a promessa de um filho a Abraão. Segundo subtópico, a promessa de um filho a Isaque. Terceiro subtópico, a promessa renovada. Muito bem. Aí nós já encontramos nesse terceiro subtópico da promessa renovada a descendência de Abraão já bem crescida, acrescentada, com os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó já surgindo aí como sendo os patriarcas daquilo que seriam as tribos
as tribos de Israel. No terceiro subtópico, nós temos a promessa do reino do Messias. Muito bem. Aí o texto diz assim: por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso, o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi, o Emanuel. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então veja que coisa interessante aqui. Nós temos lá em Isaías capítulo 11, versículo 1, versículo 1 em diante, Deus falando através do profeta Isaías que nasceria um da raiz de Jessé, da descendência de Jessé, que seria o Salvador, aquele que iria implantar a justiça, aquele que iria reinar, que iria governar. O seu reino seria um reino eterno, o seu reino seria um reino mundial, o mundo, as nações se curvariam ao seu reino. Quando Isaías profetizou isso, é evidente que Isaías estava se referindo ao reino de Cristo, ao governo de Cristo, que ainda vai se cumprir lá no período milenial, quando o povo de Israel, os descendentes de Israel, estarão reinando juntamente com o Senhor Jesus, no reino milenial. Então vocês vejam que nós temos muitas promessas que Deus fez à descendência de Abraão, que ainda terão o seu cumprimento no futuro. E aqui, nesse quarto subtópico aqui, encontramos o entendimento de que quando Deus fez essas promessas ao povo de Israel sobre o descendente, a raiz de Jessé, evidentemente nós temos aqui uma alusão feita ao Messias, ao Senhor Jesus, que seria o Salvador, Deus conosco, Deus que habitaria no meio do povo. Tá certo? Bom, nós temos também aqui o terceiro tópico da lição, que fala sobre a promessa de salvação para Israel. No primeiro tópico primeiro subtópico, nós temos a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 até o 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje, Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu verdadeiro Messias. E isso está claro em Romanos capítulo 9, versículo 30, versículo 31. O próprio texto lá dá essa noção clara de que essa geração do povo de Israel é uma geração que se rebelou, que simplesmente não creu no Messias, não recebeu o Messias. Por conta disso, essa geração de israelitas, se quiserem ser salvos, eles precisam aceitar Jesus como nós. Ah, mas eles são descendentes de Abraão. Sim, mas eles não estão dentro da promessa feita a Abraão. Não, eles não estão dentro da promessa, porque para você tomar posse da promessa feita por Deus a Abraão, é preciso que creia em Jesus como Salvador. E como eles não creem, não aceitam Jesus como teu Salvador, então eles estão fora. A justiça de Deus não os alcança. Não porque não pode alcançar, não que a justiça não possa alcançar, mas é porque eles rejeitam. Porque a justiça de Deus se alcança pela fé, através da fé. A graça de Deus ela se manifesta em nossas vidas à medida que nós cremos. Uma vez que não se crê, então não é alcançado. E é isso que está acontecendo com essa geração do povo de Israel. Hoje um israelita pode ser salvo? Sim, se ele aceitar Jesus como qualquer outro gentil. Se ele rejeitar, automaticamente ele também está fora do plano da salvação. Existe um projeto, existe uma promessa de Deus para o Israel político, Israel como nação, que terá o seu cumprimento lá na frente, que terá o seu cumprimento no futuro. Mas que também vai acontecer mediante um processo de conversão, de reconhecimento daquela geração que estará reconhecendo Jesus
como o Messias, como o verdadeiro Salvador. Tá certo? Então é importante a gente observar sobre esse ponto de vista. Às vezes eu vejo algumas pessoas até idolatrando Israel. Irmão, a gente precisa separar uma coisa da outra. Nós temos lá Jerusalém, a cidade sagrada, nós temos ali o povo de Israel que mora ali, que são descendentes naturais de Abraão, isso é a pura realidade, mas aquela geração precisa aceitar a Jesus como Salvador. Israel, a nação de Israel não é modelo para a igreja. A igreja é um modelo para a nação de Israel. A igreja, ela hoje é o povo de Deus, é o Israel espiritual que prega o evangelho para todos os povos. Inclusive, a nação judaica de hoje precisa reconhecer esse Jesus como Salvador. Então, hoje, a condição de um israelita para ser salvo é a mesma de qualquer outro gentil. Eles precisam aceitar a Jesus como Salvador. Senão, eles ficam de fora. Tá certo? Não é Israel que é modelo para a igreja. A igreja que tem que se posicionar como modelo, como referência, como pregadora da salvação para o povo de Israel. Agora, é verdade que haverá uma geração, pode ser até essa, ou uma próxima, não sei, mas haverá uma geração de israelitas que vão reconhecer Jesus. Lá no final da grande tribulação, aí já é um assunto da escatologia, no final da grande tribulação, a Bíblia diz que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras e no final da grande tribulação, eles reconhecerão, eles clamarão pelo verdadeiro Messias e reconhecerão Jesus como o verdadeiro Messias, como o verdadeiro Salvador. Aí, o remanescente estará entrando no milênio para reinar juntamente com Cristo. Aí está tudo certo. Aí todas as promessas feitas desde os tempos de Abraão para o povo de Israel elas vão se convergir, elas terão a conclusão, o seu cumprimento total dentro desse período, tá certo? No segundo subtópico aqui do terceiro tópico, nós temos a tristeza de Paulo por Israel, eu já falei sobre isso, né? E no terceiro subtópico, a promessa de salvação a Israel. O texto diz assim: quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo e que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Conclusão da lição: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Tá certo? Bom, então temos aqui o entendimento de que existe promessas para o povo de Israel. Elas vão se cumprir, mas vão se cumprir na vida de uma geração de Israel que irá se converter e reconhecer o Senhor Jesus como um Salvador. A eleição que o Senhor estabeleceu sobre esta nação, ela é irrevogável, mas há uma condição para que cada uma dessas gerações do povo de Israel venha alcançar a sua bênção. Tá certo? Se isso não acontecer, se não houver essa conversão, se não houver essa mudança de coração, se não houver essa disposição em crer e obedecer, automaticamente, mesmo que seja israelita, mesmo que seja descendente de Abraão, naturalmente falando, né?
mas fica de fora das promessas, porque as promessas têm um cunho espiritual também, e não somente material, tá certo? Bom, eu espero que tenha conseguido ajudar aí os irmãos na compreensão desse assunto e que vocês tenham aí uma excelente aula nesse dia 13 de outubro sobre as promessas de Deus para Israel. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.